Amém, gente? Estamos em 40 dias de fé e milagres. Quem está participando desse propósito conosco? Uau! Olha quanta gente orando, se consagrando, buscando em Deus. Esses são 40 dias que marcarão a sua vida e a sua história. Há uma atmosfera, há uma consagração, há um mover de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Nesses 40 dias, Deus vai lhe dar instruções. Deus vai abrir os céus. Deus vai tocar na sua vida de uma forma especial. Existem momentos na nossa vida em que a gente está passando por fases, por processos, mas em todos os momentos Deus está no controle de tudo. Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus nos garante que não acontece nada sem que Ele permita. E nós, como filhos amados dEle, nós temos as nossas vidas nas mãos dEle. E muitas vezes a gente não entende algumas coisas. Talvez aconteça com você como acontece comigo. A gente quer que a embalagem do milagre seja aquela que a gente escolheu. A gente quer que a resposta venha naquelas palavras que a gente mais gosta de ouvir. Mas muitas vezes não acontece assim, porque Deus está nos preparando, nos capacitando para viver todo o propósito dEle para as nossas vidas. Essa noite eu quero falar sobre Davi. O homem Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem com uma história maravilhosa, mas que foi preparado para estar no palácio. Foi preparado para conduzir o povo de Deus. Foi preparado para reinar. Ele precisou passar por um processo. Ele precisou ser preparado em cada etapa da sua vida. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, diz assim: Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Davi é conhecido por matar o gigante, derrotar Golias, arrancar a cabeça dele. Mas antes disso, Davi foi preparado, matando o leão, matando o urso. Então, quando nós estamos sendo preparados por Deus, nós precisamos passar por algo chamado submissão, ou seja, estar abaixo de uma missão. E quando a gente entende que seguimos na direção do Senhor, naquilo que Ele quer para as nossas vidas, tudo aquilo que nós estamos vivendo é uma preparação. Nós estamos numa submissão. Davi, antes de se encontrar com Golias, antes de entrar naquele grande desafio, ele começou com pequenas etapas, matando o leão, matando o urso. Talvez você tenha desprezado algumas coisas que estejam diante de você, porque você imagina que elas são muito pequenas, estão aquém daquilo que Deus tem para a sua vida, e você está dizendo, não vou me preocupar com isso hoje, porque onde Deus quer me levar é um lugar maior. Eu creio que Deus vai te levar a esse lugar maior, mas entenda que hoje Deus possa estar te preparando com coisas aparentemente menores, mas para te colocar diante de coisas ainda maiores. Deus está te preparando com pequenas circunstâncias, situações, para que você possa acessar um novo nível. Quando você está diante de um médico, ele já não vai direto para a sala de cirurgia. Ele começa passando por níveis. Ele vai lá, faz um vestibular, ele entra no primeiro período de medicina, aí ele faz uma residência, aí eles têm um ciclo de amigos ou de profissionais que ele vai especializando, até que ele possa acessar aquele ambiente onde ele sonhou estar, onde Deus tem para a vida dele. Então a gente precisa começar a se preparar para aquilo que Deus tem para nós. A gente precisa estar debaixo de uma missão, e ser submisso é muitas vezes renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Nós somos levados muitas vezes pela impaciência, pelo desejo de ver as coisas acontecendo, mas esquecemos que tudo tem um tempo determinado, e existe o tempo da preparação. Então não te preocupa, você não está perdendo tempo, você não está abrindo mão. Talvez você diga que não tem importância ou significado algum naquilo que você está vivendo. Você pode se ver hoje matando leões, matando ursos, quando você entende que Deus tem um Golias para você. Mas calma, Deus está te preparando hoje para coisas ainda maiores.
Os pequenos desafios é que vão te promover. Quando Davi chega diante de Golias, ele puxa o seu currículo. Quem é você? Olha, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Eu matei um leão. Gente, já é algo tremendo. Matar um leão. E o que mais? Eu matei um urso também. Opa, esse rapaz é diferenciado. Ele começou a apresentar o currículo daquilo que Deus havia feito na vida dele e através dele, para que ele pudesse acessar um novo nível. O que eu quero dizer para você nessa noite: pega o teu currículo, daquilo que Deus já fez na tua vida, começa a agradecer, começa a louvar, porque isso é a preparação, é o sinal de onde Deus vai te levar. Não olha para os problemas, olha para aquilo que Deus está te prometendo e para onde Ele vai te levar. Olha para a tua história hoje, olha onde o Senhor te trouxe, olha quantas coisas Ele já fez na sua vida. Se alegre. Por quê? Porque isso é um sinal de que Deus está na sua vida, e Ele não deixa nada pela metade. Deus não começa algo para deixar pela metade, porque quem chega na metade do caminho não chega a lugar algum. E Deus não é Deus que não chega a lugar algum, Ele completa a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Deus está te dizendo nessa noite: calma, espera, não acabou, Ele vai te promover. Apenas coloca o teu currículo para te habilitar para um novo tempo. Nós precisamos passar pela preparação. Isso exige também a paciência, saber esperar. Davizinho lá no pasto, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele matou coisas até menores do que um leão e um urso. Ele teve que lidar com circunstâncias ainda menores, mas ele sempre foi fiel. Por quê? Porque ele estava numa missão que era guardar as ovelhas do pai dele. Ele não abriu mão. Quando você vê alguém alcançando o topo de uma montanha, quando você vê alguém alcançando algo poderoso, você olha para a história daquela pessoa e você vê que ela, nos pequenos detalhes, desde o início ela foi fiel, desde o início ela foi excelente, desde o início ela acreditou, desde o início ela confiou, e por isso ela foi subindo como uma escada, degrau após degrau, para alcançar o topo. Não te preocupa, só não para de subir os pequenos degraus que Deus tem colocado diante de você. Vai adiante, não abra mão. E a paciência requer isso, saber esperar no tempo bom e no tempo ruim, querendo ou não querendo. Mas chega um momento que o resultado aparece nas nossas vidas, e aí a gente apresenta esse currículo. Davi, ele precisou depender de Deus, porque eu quero avançar aqui na história. Davi, ele foi escolhido o novo rei de Israel, mas quando foi feita essa escolha, o profeta vai à sua casa. Eu imagino que naquele dia o profeta deve ter pensado: hoje é um trabalho rápido, eu vou à casa de Jessé, vou ungir um novo rei de Israel, e está tudo bem. E quando ele chega, ele já dá de cara com um homem grande, forte, soldado, preparado para a guerra. Ele está aí um novo rei de Israel, eu vou ungir esse cara, volto para casa, trabalho rápido. E quando ele vai se mover, Deus diz: ei, não é esse. Aí vem o segundo, e vem outros, e Deus diz algo: eu não vejo como vê o homem, eu olho de uma outra maneira. E ele pergunta: tem mais alguém aqui nessa casa? Olha, até tem, mas não está aqui agora, ele está cuidando das ovelhas. E o profeta diz: chama ele, porque ninguém vai se assentar a essa mesa até que ele chegue, porque o que está prometido para a vida dele é para ele. Pode ter gente melhor, pode ter gente mais capacitada, pode ter gente que chegou mais longe, mas é para a vida dele. Você pode estar olhando para uma circunstância, para um desafio, vendo pessoas mais qualificadas, pessoas melhores, que você diz: ele vai chegar na minha frente. Não chega, porque o que Deus tem para a sua vida é para você, e não é de mais ninguém. Ninguém se assentou à mesa até que Davi chegasse. A promessa era para ele. Olha, nesses 40 dias, ninguém vai se assentar no seu lugar, ninguém vai tomar o que é seu. Por quê? Porque Deus está vindo em sua direção, não é na direção de outro, é na sua direção, é na direção da sua casa, do seu trabalho, do teu GR, é nessa direção que Deus está vindo. Deus não erra a mira. O profeta ia errar,
O profeta ia dizer: é esse. Mas Deus não erra. Talvez as pessoas tenham errado a mira. Talvez as pessoas tenham desviado de você, porque pode achar que não é para a sua vida, mas Deus não erra. O que vem dos céus cairá sobre você, porque a palavra diz: as bênçãos do Senhor virão e me alcançarão aonde eu estiver, seja no pasto, seja em casa, seja na igreja, seja na rua, vai ter que me alcançar. Eu quero profetizar que nesses 40 dias, Deus vai te alcançar em lugares incomuns, porque a mira dele não erra. Davi foi preparado. Tenha paciência. Davi precisou se expor. 1 Samuel capítulo 17. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com o guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros como Jessé lhe ordenara. Quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi saiu de casa para levar comida para os irmãos dele, para verificar como as coisas estavam acontecendo. Eu quero falar algo para você, porque aqui me chama a atenção. Se fosse um dos meus filhos, o novo rei de Israel, e eu soubesse que estava havendo uma guerra, querido, eu ia guardar em casa, debaixo das minhas asas, protegendo até que aquela situação se resolvesse. Mas Jessé manda Davi para a frente de batalha. Olha que loucura. Jessé coloca Davi para correr riscos. Jessé manda Davi para o lugar onde ninguém queria estar, porque havia um exército preparado, com medo de Golias. Agora você imagina Davi, que nem soldado era. Davi chega naquela situação, no momento de crise, onde ninguém queria estar, mas Davi chegou ali para ser promovido. O problema é que eu e você temos uma mentalidade humana. A gente quer esconder os nossos filhos, e a gente acha que Deus vai fazer o mesmo conosco, nos escondendo, nos protegendo para que a gente não corra riscos. A gente quer colocar o carpete para os nossos filhos não ralar o joelho, e a gente acha que muitas vezes Deus vai fazer assim conosco. Mas eu imagino que Deus é da década de 70, 60, aquela geração mais raiz, que não facilita muitas coisas para o filho, e aí coloca a gente na frente de batalha para a gente ser promovido, porque aquele foi o lugar da promoção de Davi. Você pode estar achando que Deus te colocou em lugares para te matar, para te derrotar. Não, Deus te colocou aí, porque é desse lugar que a tua história vai ser transformada. É na frente de batalha que vão conhecer o teu nome, o nome da tua família e o nome do teu Deus. Golias promoveu Davi, mas promoveu quando Davi se apresentou diante dele. Nós precisamos nos expor para o milagre. Nós precisamos expor a nossa fé. Nós precisamos expor a nossa adoração. Nós precisamos expor quem nós somos, porque Deus não vai nos expor para destruição. Quantos momentos da minha vida que eu não via circunstância alguma para algo mudar, eu chegava no meu GR e dizia: gente, aconteceu isso, mas vocês vão ver o que Deus vai fazer na minha vida em um mês. Eu ia com tudo. Mas eu não apenas me expunha, eu estava expondo Deus. Senhor, eu e tu nessa parada agora, se o Senhor não fizer, vai ficar meio estranho, eu vou parecer doido e o Senhor não fez. Então vamos junto, vamos intensificar. Eu estou expondo a minha fé, eu já falei para todo mundo. E meu irmão, alguma coisa tinha que acontecer naqueles 30 dias, e sempre aconteceu. Sabe por quê? Porque eu estava expondo a minha fé. Eu estava expondo a minha fé quando eu batia naquela porta que não se abria. Eu estava expondo a minha fé quando eu levantava uma oração e profetizava diante das pessoas o que iria acontecer. Isso é fé. O problema é que a gente fica se escondendo, a gente quer fugir das frentes de batalha,
mas um soldado só é promovido na frente de batalha. Você só é promovido quando você vence um problema. Você só passa de fase quando você enfrenta algo maior do que você. Davi não era ninguém, ele tinha derrotado o leão, ele tinha derrotado o urso, mas ninguém conhecia Davi. Foi Golias que promoveu Davi, foi Golias que mudou a história da vida de Davi. Você está diante de um gigante que vai mudar a tua história, que vai mudar o teu futuro, que vai mudar a história da tua família, que vai te levar para um outro nível, onde as pessoas dirão o que Deus fez na sua vida, quando você derrotou esse gigante. Para de lutar com coisas menores do que você, porque coisas menores do que você não te promoverão. Pequenas vitórias não promovem ninguém, são as grandes vitórias. A vitória dos ousados. Começa a aumentar o nível da tua fé. Talvez você esteja acomodado, dizendo, está tudo muito bem assim. Ei, sonhe um pouquinho mais, chega um pouquinho mais longe. Não, eu vou orar para melhorar. Não, eu não vou orar para melhorar, eu vou orar para Deus me usar para melhorar na vida dos outros. Eu não vou orar para resolver meu problema, eu vou usar para que eu transborde sobre a vida dos outros. Eu não vou orar apenas para ser curado, mas eu vou orar para que Deus me dê o dom de cura, que além da minha cura, eu vou orar pelos outros e eles serão curados. Começa a expor o teu Deus, começa a declarar quem você é em Deus, começa a declarar diante das circunstâncias, diante dos gigantes, porque são esses gigantes que vão te promover, que vão contar o antes e o depois da sua história. Davi precisou se expor. Outra coisa que Davi precisou superar. É bom que é algo que não acontece com ninguém, principalmente hoje em dia com a internet. Davi precisou superar algo chamado críticas. Porque quando ele chega lá na frente de batalha levando os pães, olha o que o irmão dele diz. O que tu está fazendo aqui, seu metido? Ao invés de ficar cuidando daquelas poucas ovelhas, tu é um folgado. O que tu quer aqui? Foi o que o irmão dele diz. 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Sempre que você estiver diante de uma promoção de Deus, alguém vai te criticar, alguém vai querer barrar a tua fé. Deus está te colocando nos lugares de promoção, e vai vir alguém e vai dizer: tu acha que isso é para ti mesmo? Você acha que é para tudo isso? Mas que pensamento grande é esse? Isso é soberba, para que tanto? Aí as pessoas começam a criticar. A crítica veio do irmão de Davi, a crítica veio para roubar a fé dele, a crítica veio no momento onde a vida dele seria transformada. Aí você acha que tudo é normal, você começa a ouvir as pessoas. Deixa eu te contar algo aqui rapidamente. Uma vez eu fui convidado por um amigo meu para assistir um jogo de futebol americano. Eu cheguei lá, esse jogo de futebol americano eu nunca tinha assistido. Os caras colocam aquela roupa, aquele capacete, vem aquele grandão, atropela o menorzinho, coisa de homem, né? Vai ser legal. Vamos quebrar tudo aqui agora. Subi na arquibancada, num dia de sol, sentei à sombra, peguei um picolé, peguei um refrigerante e fiquei lá sentado esperando o jogo começar. E eles entram, uma coisa maravilhosa. E de repente começa o jogo. E o meu amigo lá, grandão, passa um pequenininho por ele, correndo. Eu disse: poxa, de repente não aqueceu direito, né? O pequenininho passa de novo. Eu já comecei a ficar agoniado. Eu disse: como é que ele está fazendo isso? Pega pelo pescoço, dá um chute, quebra esse cara, faz alguma coisa, mas como é que você vai deixar o pequenininho passar por ti? E o guri parecia um grilo correndo assim, ó. E ele grandão não conseguia acompanhar. E eu comecei a olhar aquilo, comecei a criticar. Aí o do meu lado começou a falar: mas como é que deixa passar? E daqui a pouco a gente estava numa roda de escarnecedores, criticando todo mundo lá, falando ali: como é que deixa, como é que não é? Ninguém, eu acho que havia jogado ou assistindo um jogo de futebol americano, mas a gente estava ali, especialistas de arquibancada. Termina o jogo, eu vou embora,
Semana seguinte eu encontro com meu amigo, porque eu estava louco para dizer para ele: cara, muda de esporte porque tu não sabe nada. Você está errado. Eu já queria ensinar para ele como é que fazia. A gente senta, ele começa a mostrar os roxos que ele tinha no braço, na perna. E eu dizia para ele: mas por que tu não chutou o cara aquela hora? Catou pelo pescoço. O cara tem 1/4 do teu peso. E ele começou a me explicar as regras, que aquilo não poderia ser feito. Começou a me mostrar os roxos, das trombadas que ele estava levando. Ele começou a me ensinar o que podia, o que não podia. Aí eu entendi, sabe o que? Que é muito fácil a gente ficar na arquibancada, criticando quem treina, quem está no sol, quem está sofrendo os trancos, quem está levando a bordoada, quem está se expondo diante da plateia, enquanto a gente não sabe ou nunca fez a mesma coisa. Então, enquanto você estiver em campo, enquanto Deus estiver te colocando diante de uma plateia, enquanto você estiver numa missão de Deus, você vai sofrer os trancos, os roxos são você que sabe, é você que sabe. E não dá bola então para quem estiver lá na arquibancada com sorvete, refrigerante, na sombra e achando que faz melhor que você. É isso que o irmão de Davi quis fazer com ele. O irmão de Davi estava lá vários dias, ouvindo o desafio de Golias, mas estava na arquibancada. E quando chegou alguém para entrar em campo, ele começou a criticar, sem nunca ter feito nada. Não ouça quem não entrou nos mesmos desafios que você. Não ouça quem não conhece as regras do jogo que você está jogando. Não ouça quem não tem as marcas para te mostrar dos desafios que ele enfrentou. Não ouça quem não tem testemunho para te contar. Vai para cima, faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Enfrenta os gigantes, tromba com os roxos, faz o que tiver que ser feito, mas não lida para a arquibancada, porque na arquibancada tem um bando de escarnecedor e crítico, que nunca fez nada na vida, e querem apenas te impedir de conquistar as tuas vitórias. Você precisa superar as críticas, você precisa passar por isso. Davi, ele não teve medo de perder. 1 Samuel 17:9. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Golias chamou para um X1 ali. Eu só quero um para lutar comigo. Se me derrotar, a gente vai ser escravo de vocês. Se eu derrotar, vocês são nossos escravos. Davi, naquele momento, teve que abrir mão de algo que muitas vezes nos impede de alcançar coisas grandiosas de Deus. Davi teve que abrir mão do medo de perder. Isso rouba a nossa fé. Isso nos impede de avançar. Isso faz com que muitas vezes a gente não experimente o que Deus tem para as nossas vidas. Olha o que diz Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Olha isso, gente. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem perder, vai encontrar. Caminhar com Jesus, você começa perdendo as suas vontades, perdendo o seu egoísmo, perdendo o seu controle. Mas quando você perde tudo, você encontra aquilo que Ele tem para a sua vida. Naquele dia Davi disse: eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Eu não tenho nada a perder com essa circunstância. Esses soldados aí estão com medo de perder a patente, com medo de perder a moral, tem um monte de coisa para perder. Agora eu venho lá cuidando das ovelhas do meu pai, derrotando o leão e o urso. Eu entro nesse lugar é para ganhar, porque Davi sabia que ele não estava preocupado com a derrota, ele estava preocupado com o que ele tinha para conquistar. Tira os teus olhos do natural hoje.
Tira os teus olhos daquilo que você vê e imagina que vai perder. Você não vai perder nada. Você só vai conquistar se você caminhar com Deus. Você não vai perder nada se você ousar crer em Deus. Você não vai perder nada se você decidir viver a vontade de Deus para a sua vida. Encare aquilo que você tem para conquistar, não o que você tem para perder. Você não pode entrar nesses 40 dias pensando assim: mas será que eu vou ter que perder muito? Não. Você não vai ter que perder nada. Quando você entende que quando você entrega para o Senhor, você já perdeu para você, mas você está ganhando para Ele. Você perdeu para a sua vontade, mas agora você está vivendo a vontade dEle. Até quando você vai viver querendo segurar, querendo manter na força do seu braço aquilo que você acha que ganhou? Até quando você vai conduzir as coisas do seu jeito? Abre mão disso e começa a viver o que Deus tem para a sua vida. Começa a viver o que Deus tem para a sua história. Deus tem muito mais para te dar. Existem muito mais grandezas de Deus para a sua vida. Quando você entende que quando você busca o reino dEle em primeiro lugar, quando você busca a vontade dEle em primeiro lugar, você está vivendo aquilo que Ele tem para a sua vida. Davi precisou abrir mão daquilo que ele tinha medo de perder. Davi não perdeu, porque ele chegou de mãos vazias. E quando ele chega de mãos vazias, ele saia com a espada e a cabeça de Golias nas suas mãos. Você entende isso? Talvez você diz assim: eu preciso disso ou daquilo para conquistar o meu milagre. Você não precisa nada. Você precisa apenas de mãos vazias. Você precisa apenas de fé. Porque Davi chegou naquele lugar sem ter nada. Ainda quiseram colocar outra roupa nele. Ele diz: essa roupa fica grande em mim. Eu não vou usar isso, porque o mundo quer que a gente use algumas coisas que eles estão acostumados para conquistar. Mas Davi diz o seguinte: eu não vou usar isso. E ele chega com umas pedrinhas, com um estilingue, e ele sai de lá com a espada de Golias nas mãos e com a cabeça dele como troféu. Você está chegando em circunstâncias nesses 40 dias. Você pode achar que não tem nada nas tuas mãos, mas esses 40 dias não terminam sem que você saia com uma espada e com uma cabeça de um gigante como troféu da sua fé e do que Deus fez na sua vida. Te prepara para receber coisas maiores. Te prepara para sair com as suas mãos cheias do troféu que Deus tem para a sua vida. Davi abriu mão daquilo que não lhe cabia. Abriu mão das vestes de Saul que quiseram vestir a ele. Não aceite nada que te impeça de andar, de desfrutar. Siga adiante. E último, 1 Samuel capítulo 17, versículo 56 diz: e o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava o quê? A cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Davi chegou naquela batalha, nem sabiam o nome dele, mas quando o rei o manda chamar, ele chega com um troféu na mão, que é a cabeça de Golias. E a pergunta que fazem: quem é o teu pai? Quem é o teu pai? E ele diz: eu sou filho de Jessé teu servo. Entenda que quando você tem um pai, o pai que te expõe, que te coloca na frente de batalha, o pai acredita no teu potencial. Jessé sabia quem era Davi. Jessé sabia que podia confiar as ovelhas nas mãos de Davi. Jessé sabia que Davi era fiel naquilo que estava diante dele, na missão que ele carregava. Então Jessé decide promover Davi, porque é assim que um pai faz com o filho. Ninguém mais quer que a gente cresça do que os nossos pais. Os nossos pais são os únicos que querem nos ver melhor do que eles. E foi assim com Jessé. E naquele dia, quando o troféu está nas mãos de Davi, Davi expõe quem é o seu pai. Quando você entende isso,
você passa a viver de uma maneira diferente, porque você sabe que existe um pai cuidando de você, um pai te expondo diante de grandes milagres. Ano passado eu estava com os meus filhos jogando futebol na sala, e a gente estava cometendo esse ato falho já há alguns meses, e chegou o dia que deu ruim. Não vou dizer quem é, porque não fui eu. Chutaram a bola, pegou na TV e algo de ruim aconteceu. Aquela estava num culto de mulheres. Eu reuni a minha galera, a gente sentou no sofá, olhando para aquela TV quebrada, e ele já perguntando: que horas que a mamãe vai chegar? Gente, tranquilo, vai dar tudo certo. E a gente ficou esperando ali uns 30, 40 minutos. A hora que o carro chega, a gente sentou no sofá, né? Quietinhos. A Kelly entra em casa. Meu irmão, eu não sei se alguém ligou para ela, mas ela nem olhou para a gente, ela já olhou direto para a TV. E ela perguntou: o que foi isso? Mas a gente tem um código de honra masculino, ninguém se acusa. Aconteceu um problema. Meu irmão, eu fiquei imaginando depois daquilo tudo, se eu não estivesse com eles ali, e se fosse um dos dois que tivesse quebrado a TV, eu ia ficar muito bravo. Consequências surgiriam naquele lugar. Mas sabe qual é a diferença? Eu estava ali junto com eles. Quando o pai está junto, a gente pode até errar, mas as coisas estão bem resolvidas. Quando o pai está junto, as coisas mudam de cenário. Quando o pai está junto, hoje lá tem uma TV muito maior que a outra, a gente só não joga mais futebol na sala, mas está lá.